Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou contar para você qual foi o programa provincial que nós aplicamos para receber o convite da província que moramos aqui no Canadá para solicitar nossa residência permanente no país. Então, se você quer saber tudo sobre isso, vem comigo e roda a vinheta. Antes que você esqueça, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, comentar aqui embaixo quais são suas dúvidas e sugestões e compartilhar com um amigo que possa se interessar por esse assunto. Nesse vídeo eu vou contar toda a nossa experiência nesse programa, qual foi e todas as dicas e os aprendizados que tivemos no decorrer dessa trajetória. Então, com certeza, vale o seu joinha aí, compartilhamento com um amigo e comentar aqui embaixo de que forma que te ajudou esse vídeo ou qualquer dica e sugestão que você tenha que você queira ver por aqui no canal. Para começar, eu vou falar, o que significa a sigla do programa provincial que nós usamos para conseguir nossa residência permanente. O nome dele é PEC, P-E-Q, que significa Programa de Experiência no Quebec. Inclusive tem até alguns posts meu lá no Instagram falando um pouco dessa parte da nossa residência permanente. Tem outros vídeos aqui no canal também da timeline do processo federal, que não é esse processo que eu vou falar aqui nesse vídeo. A live que a gente teve respondendo perguntas e dúvidas que foi muito legal. Então vale a pena você conferir esses vídeos também. Bom, esse programa de experiência no Quebec, ele é meio que dividido em duas possibilidades. Uma que é dos estudos e a outra que é do trabalho. Quem vem para o Quebec através do college, geralmente o plano A é, se quiser se estabelecer no Quebec, é tentar o PEC Estudos. Que se você estudar em francês, não precisava, pelo menos, as regras mudam o tempo inteiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os sites oficiais para você conferir qual é a regra que está vigente. E mesmo assim, uma das dicas muito importantes é: tenha plano A, B, C, D, E, F, G, todas as letras do alfabeto que você puder, porque se você não vir com a residência permanente, é muito possível, pelo menos aqui no Quebec, que as regras mudem no decorrer da sua trajetória e aquilo que você estava se preparando, você vai ter que ajustar as velas e vai ter que tentar outras coisas porque muda muito. E esse é um dos motivos que olha, se pudesse, se soubesse, se tivesse vivido tudo isso antes, teria vindo com a residência permanente, mas, a gente tem as experiências que precisamos ter para aprender e evoluir, então sou grata por tudo que passei, mas se pudesse, teria vindo com a residência permanente pelo Express Entry. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, comentem aqui embaixo também. Porém, não foi pelo PEC Estudos, que a gente fez a nossa solicitação do CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, a província que nós moramos. Foi pelo PEC Trabalho. Foi através da minha experiência de trabalho, que na época a regra era ter 12 meses de experiência de trabalho nos últimos 24 meses e um nível intermediário avançado, isto é, o nível B2 no teste de francês. Basicamente isso, mandar uma carta da empresa que trabalhou por esse período e contra-cheques comprovando também, e o teste francês era muito importante nessa situação também. E a promessa na época que a gente também, tava nessa questão toda, era que em 4 semanas chegava o CSQ. Tem um vídeo no canal falando do porquê que o nosso CSQ foi rejeitado pela primeira vez que a gente solicitou, e lá também tem dicas preciosas que podem ajudar quem tá passando por esse processo, ou quem pensa em vir para o Quebec também, ou quem quer só avaliar como as coisas funcionam no Quebec para decidir se vem para o Quebec ou para outra província. Então eu te convido também, depois desse vídeo, ir lá assistir o vídeo do nosso CSQ recusado. Gente, quando se fala do Quebec, o francês é muito importante. Então, assim, várias pessoas sempre perguntam disso, perguntam como é que eu utilizo o francês na minha vida aqui. E é claro, existem pessoas que não falam nem inglês nem francês aqui, como em todas as partes do Canadá também existem pessoas que não
falam o inglês também. Porém, é muito, muito, muito importante e eles estão dificultando cada vez mais o acesso a atendimento a serviços em inglês ou as empresas exigirem inglês na contratação. Tem lei de proteção ao francês e eles estão o tempo inteiro tendo cada vez mais formas de exigir o francês dos imigrantes e nos processos de imigração e na vida cotidiana, no dia a dia e tudo mais, para preservar a língua. É algo muito importante para eles, por isso eles tentam deixar bem claro. Então, se você quer vir para o Quebec e não quer aprender francês, é claro que tudo bem, é possível, mas entenda que não é isso que a província quer de você e por isso você pode ter algumas dificuldades, como por exemplo no metrô de Montreal, as informações de áudio são só em francês, então toda vez que tem evacuação, algum sinal de emergência, você vai com a maré porque você não vai fazer a menor ideia do que está sendo dito se você não falar francês. Esse é só um pequeno exemplo, mas tem muita coisa rolando por trás de toda essa história do francês. Nesse sentido, uma das dicas que eu dou para você que está vindo em casal é que ambos estejam preparados para comprovar o conhecimento da língua, seja ela qual for, e se for necessário também adicionar ou o inglês ou o francês como comprovação, porque ganha pontos nos processos de imigração quanto melhor e maior é o seu nível de uma língua, e de duas línguas melhor ainda. Então que o casal esteja bem alinhado, assim, se um vem para estudar e o outro para trabalhar, que os dois estejam prontos para solicitar esse convite provincial, independente da província que venha para o Canadá, para que tenham mais chances e mais possibilidades. É o tal do plano do abecedário inteiro, entendeu? Se ambos estiverem preparados, a primeira oportunidade que aparecer já vai estar tudo pronto e tudo certo para você aplicar. Digo isso também porque a gente veio através do doutorado do Bruno e uma das possibilidades era a gente aplicar pelo programa do PEC Estudos do doutorado do Bruno. Só que no meio desse caminho, se eu não me engano, o doutorado foi tirado da elegibilidade do programa de estudos do PEC Estudos, por exemplo, sabe? Então, assim, foi uma alternativa a menos que a gente iria ter. E outra alternativa que a gente estava preparado já era para solicitar o CSQ pelo programa de profissional qualificado. A gente já estava pronto para solicitar o nosso certificado de seleção do Quebec desde o Brasil já por esse programa. Só que não abriram as vagas no momento que a gente podia aplicar, então acabou não sendo o programa que a gente fez, né? Acabou que ter vindo me deu a oportunidade de ter a experiência de trabalho e assim a gente entrou através desse processo. Assim, se paga um preço, assim, né, que às vezes não é fácil, né? A gente enfrentou muitos desafios estando aqui sem a residência permanente. Então, mesmo que tenha possibilitado a gente de conseguir a nossa residência permanente no Canadá dessa forma, não é a forma que eu recomendaria número 1 se a pessoa tiver outras possibilidades e oportunidades. Dando uma certa continuidade nessa dica de ambos do casal estarem preparados, quando um vem com a permissão de estudos e outro com a permissão de trabalho, quem tá vindo como estudante vai lá, tá estudando, desenvolvendo a língua, faz, né, a sua parte do papel de estudante o mais rápido e melhor feito possível, e ter o nível de língua seria a questão da dica. Mas quem vem com a permissão de trabalho é conseguir um emprego formal o mais rápido possível, porque é esse emprego formal que dá a experiência canadense que pode contar para o processo de imigração, porque existem N maneiras de você ganhar dinheiro aqui. Inclusive tem vídeo aqui no canal das rendas extras que a gente fez para sobreviver durante o período que tinha que pagar o doutorado do Bruno, e que, enfim, renda extra é sempre bom, sempre que precisar a gente vai refazer, a gente continua fazendo outras, inclusive essa é uma delas, né? Estar aqui criando conteúdo no YouTube para você. Você pode ter um emprego formal para te ajudar no processo de imigração, para contar como experiência no processo de imigração e etc. E fazer rendas extras. Não vai impedir você de fazer um Uber, de fazer qualquer outro tipo de renda extra, ter a experiência formal. Mesmo que o Uber possa te pagar mais, a experiência formal pode te dar oportunidades no processo de imigração. Então eu acho super interessante pensar nesta questão também e não deixar tanto para mais tarde, para que se é um ano de experiência que geralmente conta pontos e que gera mais oportunidades, já tenta engatar num trabalho para conseguir um ano de experiência que pode gerar oportunidades no processo de imigração.
conversa. Mais uma dica que eu dou pra todo mundo da face da terra é: melhore seu inglês, estude inglês, tenha o inglês também, porque o inglês é uma língua universal. E mesmo que você venha pro Quebec, que o francês é muito importante, eu e o Bruno, os trabalhos mais qualificados e formais e, enfim, e mais estáveis que nós tivemos foi em inglês, mesmo a gente tendo vindo já, como eu comentei no vídeo da nossa trajetória em francês, vou colocar o card aqui também, a gente já veio do Brasil com o nível B2, né, nos testes de francês, o que dá uma confiança pra gente e quer dizer que a gente tem algum francês aí, né, então a gente já veio com francês, mas só conseguimos trabalhar em inglês, então por isso eu super recomendo estudar inglês, ter o inglês na sua mente, tentar melhorar seu inglês desde o Brasil, de qualquer maneira que for, porque além de ser uma língua de negócios, além de ser uma língua universal, é uma língua que pode te abrir portas para as outras províncias também. Então eu acho que é sempre bom. Bom, gente, então essa foi nossa experiência com o processo provincial que nós solicitamos o certificado de seleção do Quebec para conseguirmos a nossa residência permanente. Comenta aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, sugestão, caso você tenha passado por esse processo aqui também, comenta qual foi a sua experiência, quais dicas que você daria para quem quer passar por isso, esteja passando por isso nesse momento. Lembre-se de compartilhar com um amigo que essa informação possa ser útil. No próximo vídeo, falando sobre essas questões de imigração, a gente vai dar todas as dicas da falha que teve na nossa primeira solicitação do processo federal. Por que nós tivemos o nosso processo federal de residência permanente recusado pelo Canadá. Vamos compartilhar todo o aprendizado e as dicas que tivemos nessa parte do processo também, para que possam ajudar outras pessoas que vão aplicar para o processo federal ou que estejam passando por esse momento, ou enfim, consigam ter atenção e pegar algumas dicas de como foi a nossa experiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!